Olá, meus irmãos, graça e paz. Nesta quinta-feira, eu gostaria de meditar com vocês brevemente sobre uma passagem bíblica que, para mim, falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês, que se encontra justamente na carta de Paulo aos Filipenses. E à medida que eu for fazer a leitura, eu peço que você pense justamente sobre a pergunta. Nós vamos responder essa pergunta: como o isolamento pode justamente cooperar para a expansão do Evangelho? Como o isolamento social ele pode cooperar para a expansão do Evangelho? Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versos de número 12, eu quero ler com vocês apenas o verso de número 12 do capítulo 1 até o verso de número 14, que diz assim: Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Depois Paulo vai dizer que alguns vão fazer por pretexto, buscando com outros interesses, mas o fato é que esse texto ele fala muito sobre a realidade dos dias atuais. Como o isolamento contribui para a expansão do Evangelho. A primeira coisa que eu vejo é que o isolamento ele contribui porque com o isolamento o Evangelho hoje, por meio das mídias sociais, ele consegue chegar em lugares que jamais imaginaríamos que iríamos chegar. Isso de uma forma fisicamente. Então veja, o isolamento nos levou para um campo que nos fez avançar um pouco mais na pregação do Evangelho. Veja, meus irmãos, que nunca se ouve tanto na história, desde o advento da tecnologia, um engajamento nas mídias sociais. Até mesmo para aqueles que não tinham muito acesso, aqueles que não tinham muito trato com as mídias sociais. O pastor que vos fala pode ser um exemplo disso, que não tem muito jeito para as questões tecnológicas. O fato é que muitos de nós foram para as mídias sociais e continuaram a pregação do Evangelho, de modo que essa pregação ela chega em lugares distantes. Por exemplo, a nossa página do Facebook hoje ela está com quase 1.700 pessoas. O nosso canal no YouTube tem crescido grandemente. E muitas outras igrejas também. O número de inscritos nos canais tem aumentado consideravelmente. E nós conseguimos transmitir a mensagem que é ouvida aqui para a congregação, a mensagem que a congregação ouve, pessoas de outro país também ouvem essa mesma mensagem. E diversas pessoas que não estão indo à igreja, que não vão à igreja, elas estão tendo contato com a mensagem por meio dos seus celulares, por meio de computadores. Então veja, o isolamento social ela contribuiu fazendo com que a mensagem avançasse cada vez mais de uma forma mais rápida, Olhando para o texto de Paulo, Paulo entende que a sua prisão foi uma forma de Deus utilizar, foi uma forma de Deus fazer para que o Evangelho chegasse em lugares onde Paulo não conseguiria chegar de uma forma natural. Porque Paulo não teria acesso ali quando ele vai dizer de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana.
Paulo não teria acesso à guarda pretoriana, que era a mais equipada da sua época, não teria acesso ao império, era um sentido de acesso ao imperador, acesso às autoridades mais importantes da época, se não fosse por meio da prisão. Lá preso, Paulo, portanto, pôde evangelizar os guardas. Esses guardas, uma vez recebendo essa mensagem, eles espalhariam pelo restante do Império Romano. Então, Paulo vai dizer: irmãos, isso me aconteceu para que o evangelho progredisse, para que o evangelho avançasse cada vez mais. Irmãos, nem sempre nós entendemos o porquê das situações, mas Deus, ele sempre age de acordo com o seu propósito. E um dos propósitos justamente desse momento de isolamento é fazer com que a igreja avance cada vez mais, é fazer com que a igreja progrida cada vez mais na pregação da palavra. Outro aspecto que eu vejo também olhando para a carta de Paulo é justamente o verso de número 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Veja, eu não estou preso, eu como pastor não estou preso, nossos líderes também não, mas nós estamos num período de isolamento em que nós não estamos tendo acesso às pessoas como outrora, e não temos o privilégio de doutrinar, de ensinar presencialmente as nossas ovelhas, e estar com vocês. E isso faz com que a igreja ela compreenda que a igreja não é apenas o local de culto, não é o templo, mas que o serviço a Deus, ele é uma extensão do templo, uma extensão do culto. Então Paulo vai dizer que a prisão dele, ao invés de desanimar os cristãos, uma vez que eles não tinham mais a presença de Paulo e dos seus líderes, pelo contrário, fez com que a igreja se despertasse para a evangelização, se despertasse para falar com ousadia, a palavra aqui falar de uma forma assombrosa a palavra de Deus, é que eles se despertaram para falar com intrepidez a palavra de Deus. Paulo estava preso, mas o evangelho não. Então aqueles irmãos foram estimulados, ou seja, a prisão de Paulo não causou um desânimo, mas causou um ânimo. E é isso que eu quero enfatizar, que no isolamento social, mesmo não estando presencialmente com os irmãos, nós precisamos compreender que o isolamento deve causar em nós ânimo, disposição para pregar com ousadia a palavra de Deus. E nós fazemos isso por meio de postagens, nós fazemos isso por meio de uma conversa pelo WhatsApp, nós fazemos isso por meio do compartilhamento das mensagens dominicais, do abrir das salas que muitos irmãos estão fazendo para que pessoas não cristãs ouçam a mensagem do evangelho. Tudo isso, irmãos, é uma forma, é uma ferramenta que Deus deu para que pregássemos o evangelho. Então veja, essa é a forma que eu entendo que Deus, portanto, tem usado. Nós precisamos perceber, Deus tem nos dado oportunidade para que, de fato, preguemos o evangelho. Então, a pandemia, o isolamento, ele contribui primeiro. Ele contribui fazendo com que venhamos a chegar em lugares mais distantes que não teríamos condição presencialmente. É a primeira forma. Paulo diz que a prisão dele contribuiu para que a guarda pretoriana ouvisse a mensagem do evangelho. Outra forma de contribuição do isolamento é que o isolamento ele propicia que não só a liderança oficial, não só os professores de escola dominical, mas que toda a igreja se levante para pregar o evangelho. Muitas das vezes, irmãos, se nós formos sinceros, se você pensar um pouco no seu coração, você vai entender que muitas das vezes muitos cristãos se acomodam aos bancos, se acomodam em ficar sentados ouvindo as pregações, participando dos cultos, aí termina o culto, vão para suas casas e depois voltam no domingo de novo e mantém essa rotina. Então veja, muitas vezes nos acostumamos
E isso, de certa forma, o não estar presencialmente com os irmãos, de certa forma, nos despertou para sairmos das quatro paredes e entendermos que temos uma função, temos uma comissão dada por Deus, que é de pregar o Evangelho. E cada um de nós que temos a palavra de Deus, que temos a ferramenta necessária para orientar as pessoas que estão perdidas e as pessoas que estão sem esperança, nós temos então nas mãos uma poderosa ferramenta para orientar, para edificar a vida dos irmãos e tirá-los do estado de desesperança e colocá-los no estado de esperança, apontando para Jesus Cristo como aquele que pode nos consolar e nos fortalecer em dias de dificuldade. Então vejam, esse isolamento também deve contribuir para que nós possamos, cada um de nós como igreja de Cristo, avançarmos na pregação do Evangelho. Paulo vai dizer que muitas daquelas pessoas na época faziam isso por interesse, eles não visavam a glória de Deus, o crescimento do reino, mas eles visavam a sua vontade pessoal. Quantas pessoas estão hoje usando a palavra apenas para uma autopromoção, para ser evidenciado? Mas nós não. Nós precisamos pregar a palavra de Deus para que vidas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Portanto, eu queria que nós louvássemos a Deus, porque esse tempo de adversidade é um tempo de oportunidade. E assim como Paulo, compreendamos que o isolamento ele deve contribuir para que o Evangelho avance e para que nós sejamos a cada dia despertados para levar essa mensagem a tantas outras pessoas, usando assim as ferramentas que Deus nos deu. Deus abençoe a vida de vocês e continuemos perseverando firmes na proclamação do Evangelho. Que essa seja a nossa vontade. As coisas que têm nos acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. E empenhados na proclamação do Evangelho, devemos, portanto, com ousadia, estimulados no Senhor, continuar pregando as boas novas de salvação, conforme o verso de número 14. Deus abençoe a sua vida e que neste momento você ore a Deus agradecendo por essa rica oportunidade que Deus tem te dado, que Deus tem nos dado, tem dado à igreja de modo geral. Que Deus abençoe. Quero orar neste momento, curve a sua fronte. Bendito Deus, em nome de Jesus eu quero te pedir, te agradecer, porque em todas as coisas o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos grandes verdades acerca de Ti. E não é diferente neste momento de pandemia. Por isso, ó Deus, nós te rogamos. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos instrumento do Senhor, Deus, para o progresso do Evangelho. É o que nós te pedimos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e que de fato sejamos instrumento do Senhor para a proclamação das boas novas.